Primorosamente no ar. Bem-vindo ao nosso canal, se você está chegando agora. Se você já é da casa, continua assistindo aí. Bom, vocês já sabem o que fazer, eu sempre falo a mesma coisa. Então vamos lá, 1, 2, 3 e já sininho, né? Vai lá, compartilha, se inscreve, dá like, faz tudo que você tem que fazer antes de começar, senão depois você esquece. Aí tem uma galera que fica assistindo a parada aí, mas não se inscreveu, não acionou sininho, não deu like, não fez nada. O cara só mastiga, mas não joga este jogo, que é o jogo da cura. É aquele esquema onde você compartilha, porque está te fazendo bem? Cara, tem mais gente que precisa disso. Passa à frente a ideia. Não perde seu tempo. Vai lá, põe o dedinho aí agora. 1, 2, 3 e já. Vamos, vamos, vamos. Beleza, qual que é o tema de hoje? O corpo da dor. Corpo da dor. Muito bem. O corpo da dor. Vocês se recordam que alguns vídeos lá para trás eu falei sobre um processo que a gente cria em nós mesmos uma energia, uma frequência ruim, e isso é como se criasse uma entidade em você. Hoje eu vou falar um pouco melhor sobre isso, vou dar uma abordagem rápida, só para dar uma enriquecida nessa ideia. Bom, então olha só que interessante. O corpo da dor é uma entidade energética que se forma a partir da aglomeração de pensamentos e sentimentos negativos que nós carregamos, questões que nós não digerimos, que não engolimos, né? E que ficam ali incompreendidos, criando um conflito emocional dentro de nós mesmos. Isto é o corpo da dor. Só que agora imagina o seguinte, o corpo da dor, como é que ele se torna uma entidade? Como é que é isso? O que é o corpo da dor? Inclusive esse termo não é um termo que eu cunhei, tá? Eckhart Tolle é quem cunhou esse termo, isso está num dos livros do Eckhart Tolle, né? E ele fala exclusivamente sobre isso num capítulo longo do livro. Do que ele está falando? O que é essa entidade? Sabe aquele dia que você chegou no trabalho e aí chegou, as pessoas começam a falar de política? Isso está fresco na sua memória, porque a gente acabou de sair de um ano de eleição, né? Então tá muito fresco, tem poucos meses aí que foi a eleição presidencial aqui no Brasil, né? E você passou por isso. Você tinha gente de um lado, gente do outro, um falando mal do outro, mas que miséria, que desgraça, porque esse cara fez isso, roubou, matou, estuprou, fez aquele rolo. Então o cara conta um monte de coisa desgraçada sobre um político, aí depois conta sobre outro, e você vive essa rotina. Você está ouvindo. E o mais interessante, sabe o que é? Você tem a sensação, quando você sai da cena, fica fora dela e começa a observar. Parece que rola uma vampirização ali. Quer dizer, um cara reclama, o outro reclama um pouco mais ainda. Você já viu o pescador contando história? Um quer contar a história maior que a outra, mais complicada ainda, que pegou um peixe que pesava não sei quantos quilos, o peixe é sempre maior. Aí o do outro peixe, lá, o peixe do outro cara é maior ainda. É a mesma coisa. O cara te contou uma desgraça, você quer contar uma desgraça mais top ainda do que a dele, né? E aí fica aquela troca. E aí você olha pro cara que tá contando, ele tá assim... parece que ele está se alimentando. A próxima desgraça que ele vai contar é muito mais fantástica do que aquela. Mas ele diz, você não sabe. Olha, aconteceu tal coisa. Olha, eu li um artigo falando, que horror. A vacina, nossa, que terror. O fulano de tal, que não sei o que lá, nossa, a polícia, você viu? Tô falando com você mesmo. Você entra nesse jogo. Eu também entro. Muitas vezes, quando estamos desatentos, consciência tá baixa, você tá cansado, você não teve um bom dia, o que resta para você? Reclamar. Mas você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar no que significa reclamar? Duas palavrinhas, de novo, repetição,
Mais uma vez. Clamar. Clamar é pedir por. Reclamar. Pedir por mais disto. Disto o quê? Quando você reclama, você não está falando de coisa... Alguém reclama de coisa boa? Uma reclamação. Nossa, ganhei um presente. Tava tão bom aquele presente. Você reclama de coisa boa? Cara, você só reclama de desgraça. A gente só reclama daquilo que é ruim. Então, quando eu estou reclamando, inegavelmente, 100% das vezes, será algo desagradável, ruim, emocionalmente fede. Entendeu? Então, isso é a reclamação. Então, quando você reclama, você está pedindo por mais do que? Mais do que você está reclamando. É desgraça, vai vir outra igual, maior ainda. Porque você está num apetite danado por aquela reclamação, você está achando que vai acontecer o quê? Então, quer dizer, quando eu faço aquela reclamação grosseira, o que vai vir? Algo pior. Então, eu vou minando a minha vida, a minha energia com reclamação. Isso vai destruindo a tua capacidade de ver o lado bom das coisas, a tua capacidade de ser grato. E quando você reclama, parece que você se retroalimenta. É um lance maluco, parece que quanto mais você reclama, mais você quer reclamar. E aí o que acontece? É um negócio estranho, parece que você começa a produzir dopamina e serotonina enquanto reclama, porque você se sente bem reclamando. Cara, nossa, eu tô botando os meus demônios pra fora. Mentira! Você tá botando seus demônios pra dentro, meu irmão. Na verdade, seus demônios moram aí e você tá dando comida pra eles. É isso que você tá fazendo. Aquele monte de verme que mora em você começa a se retroalimentar dessa porcariada que você reclama, desse lixo que você assiste, dessa música ruim que você ouve, dessas companhias ruins que só falam de desgraça, de miséria. Tá fazendo sentido isso pra você? É demais pra você? Você acha que eu tô falando alguma coisa fora do normal? O que você acha? Então, isso é o corpo da dor. Ele está sendo alimentado por você mesmo e por esse cenário no qual você vive, esse ambiente que você mesmo procura por ele. Essa entidade energética, ela sente fome. E quando ela está com fome, como é que ela faz? Ela dá uma cutucadinha, aciona o seu negativismo, para ela poder se alimentar de sofrimento, dor. Ela não consegue alimentar-se de pensamentos felizes. Por quê? Porque a felicidade é libertadora. A felicidade é incapaz, né, de ser digerida por essa entidade, pelo corpo da dor. Dor só é alimentada por mais dor. Onde há luz não há trevas. Você já ouviu esse contexto? Onde o bem está, o mal não prolifera. Há tanta coisa boa para se fazer que se você tomar tempo só para as coisas boas, não vai dar tempo para fazer as ruins. O bem e o mal são incompatíveis. A Bíblia diz assim, da boca de um hebreu que estava passando pelo Êxodo, Josué, ele diz assim, não há como servir a dois senhores. E aí ele então faz um desafio para o povo de Israel. Ele diz assim, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dependente de vocês escolherem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhe a quem você serve. Porque não tem como você servir a dois senhores. Quando você procura por coisas alegres, felizes, que te trazem paz, que te trazem benefício, te trazem sabedoria, informação, não tem espaço para essa escassez, para essa miséria, para essa dor, para esse sofrimento. Pior do que o sofrimento que de vez em quando você tem, a sofrência, que é aquele apetite por ficar sofrendo. Igual música sertaneja, chifre queimando, entendeu? Exaltando a desgraça dos maus relacionamentos.
exaltando o bar e a cachaça que só retroalimenta as mesmas misérias, que só te leva para o buraco. Sai desse rolo, sai dessa miséria, para de alimentar essa entidade que mora em você. Quando o corpo da dor desperta, ele busca se alimentar do sofrimento do seu hospedeiro. Quem é o hospedeiro? Você é o hospedeiro dos seus próprios demônios. E ele se alimenta também da desgraça e do sofrimento que está ao seu redor. Então ele busca por ambientes e pessoas que estão rixosas, reclamonas, miseráveis. Presta atenção no seu dia a dia e veja se você não está se metendo com isso. E aí você vai dizer, eu não sei por que minha vida não melhora. Eu não sei por que é tão difícil. Eu não sei porque eu não consigo mudar. Eu não sei porque eu não tenho sucesso, eu não prospero. Cara, tu tá nadando de braçada no Rio Pinheiros. E você tá querendo achar o quê? Pérola lá dentro? Vai achar outra coisa boiando lá. Para de alimentar o corpo da dor. O corpo da dor, ele perde força, perde poder quando você está consciente, quando você está no aqui e agora, presente, com o pé no chão, olhando para a vida do jeito certo. Vendo que a vida e o universo que Deus criou, ele é amoroso, oportunizador, cheio de infinitas possibilidades que você pode acessar, mas você tem que estar na energia correta, na frequência correta. Quando eu estou nesta condição, o corpo da dor não tem poder sobre mim. Tiago, ele faz um comentário sobre isso lá na Bíblia. Ele diz, Deus e Satanás, eles não tentam a ninguém. Vós sois tentados por vossas próprias concupiscências. Do que vocês acham que ele está falando? Quer dizer, se a gente não é tentado, se Deus a ninguém tenta, Satanás a ninguém tenta, você é tentado por quem? Quem que são os demônios que vivem ao seu redor te tentando? São os seus próprios, aqueles que você criou. E isso é o corpo da dor. Você é tentado por alguém? Não. Você adora falar besteira? Você adora falar miséria? Aí está culpando Satanás? Coitado do Satanás, ele tem um bocado de coisa para fazer. Você acha que ele está ali à sua disposição para ficar só te ferrando? Já parou para pensar nisso? Então, o corpo da dor, ele perde poder quando você escolhe coisas boas. O corpo da dor só atua quando eu permito. Agora, como é que esse cara se torna literalmente uma entidade, quase como se fosse um demônio mesmo? A gente fala de demônios, mas muitas vezes a gente nem sabe o que é isso, né? Existem demônios? Tá, tudo bem, isso é uma discussão, existe, tá? Vai lá procurar, a palavra é Nefilim. Nefilim, procura essa palavra lá. Jesus, quando expulsa os demônios dos porcos e joga eles nos porcos, né? A palavra lá utilizada era Nefilins, ok? Então, esses caras existem, tá tudo bem, não existe uma negação. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, isso que você está achando que é aquilo, não é, tá? Pode ficar tranquilo. Isso aí é só sua loucura interna se retroalimentando. Então o corpo da dor, ele está atuando em situações onde você coloca-se na posição de vítima. E quando você está inconsciente, você não está presente, você não está no aqui e agora, e você não consegue sair do jogo. Porque eventualmente a gente vai se vitimar. Eventualmente uma emoção desagradável vai se apresentar e pior do que isso, você vai interpretar ela mal, que é o sentimento, né? Você vai sentir aquilo, eu senti raiva, mas era raiva mesmo? Quer dizer, você pode interpretar ainda pior do que a emoção se apresentou, você interpreta ela de maneira inadequada. E ao assim fazer, o que você está fazendo? Você está alimentando o corpo da dor. E essa entidade, o corpo da dor, né, ela vira de verdade uma entidade quando por muitos anos você fica naquela vibe ruim. Então você vai demonizando o processo, entendeu?
Eu não estou falando nada de mítico, não estou falando nada de espiritualista. Estou falando de uma coisa que é altamente frequencial, físico, comprovável. Sua energia vai ficar muito ruim se você não se tratar, se você não olhar para a vida com bons olhos. Olhar para a vida e entender que tudo é bênção, que tudo é amoroso. Que tudo está ali para te ensinar uma experiência mais expansiva a respeito de si mesmo. Que suas dificuldades, na verdade, não são desgraças. São desafios nos quais você está plantando o teu sucesso. Abandona hoje o corpo da dor. Como? Para de reclamar. Toda vez que vier aquela vontade, faz que nem mineiro. Corre, se encolhe num cantinho e espera a vontade passar. Fica quietinho. Fica em silêncio. Desliga as vozes, as múltiplas vozes do teu ego que ficam ali te atormentando. Porque essas vozes aí que retroalimentam o corpo da dor. Faça isso hoje e você será livre. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Desejo que você encontre esse caminho. Compartilhe isso com quem você acha que precisa, com aquele seu amigo reclamão. Todo mundo tem um amigo reclamão. Precisava ouvir uma dessa. Eu sou, de vez em quando, esse amigo reclamão. Quando estou falando aqui, estou falando comigo mesmo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Valeu, galera.